É justamente isso que nós iniciaremos falando agora com o nosso primeiro painel temático, Alimentos e Bioenergias Integrados. Então, quero já convidar aqui como debatedores, senhor Gustavo Espadotti, mais uma vez, chefe-geral da Embrapa Territorial, por gentileza, venha aqui à frente. Senhora Mônica Pedó, ela que é Sustainability Program Manager da John Deere. Também o senhor William Marquió, diretor de projetos da rede LPF, que está representando aqui o senhor Emerson da Cocamar, que teve um imprevisto e não pôde viajar para São Paulo. E como moderador, o senhor Marcos Yankee, professor sênior de agronegócio global do INSPER e coordenador do Centro INSPER Agroglobal. Grande painel que teremos nesta manhã, expectativa grande. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra, então, para o nosso moderador e desejo um excelente debate. Bom dia a todos. Uma satisfação enorme ter sido convidado pelo Chiquinho, pelo Caio, pelo Instituto Biológico, para iniciar aqui os painéis, né, sobre sistemas integrados. Né. Fico muito contente de estar nessa casa centenária. Né. Aliás, aqui nesse estado nós temos as principais casas centenárias do país, né, Exalc, aqui o Instituto Biológico, IAC, como já foi dito. É um prazer estar aqui falando de sistemas integrados em um local que foi absolutamente pioneiro no melhoramento da agricultura paulista. Né? E eu acho que é importante a gente... Eu tenho falado nas minhas palestras que nós estamos na década dos sistemas integrados. Né? Nós já tivemos a década da ocupação do Centro-Oeste, né? Quando a gente conseguiu dominar pragas e doenças daquela região, quando a gente fez o conserto da fertilidade dos solos, né, uma área extremamente complicada de produção. Nos anos 70, os primeiros que foram para lá se deram mal, né, e hoje é talvez a última grande fronteira agrícola do planeta. Né, e aí, hoje, quando a gente olha para aquela região, o que a gente vê? Sistemas integrados. Quando a gente olha para São Paulo, sistemas integrados. O sul do país, né? E não é só ILPI, né? É ILPFECI, né? Que é integração, lavoura, pecuária, florestas plantadas, né? Energia, carbono e indústria, né? Tudo junto, são várias, podemos botar aqui até mais letras, esse negócio vai crescendo assim o tempo todo, né? Porque energia não estava nos planos, né, lá atrás, quando essa casa aqui começou, e hoje é um dos elementos centrais da integração. Né? É só ver o que está acontecendo com o etanol de milho. Para mim, até talvez acontecendo rápido demais. Né? Eu fico preocupado se vai ter demanda para tanto etanol, ou mesmo para o açúcar que vai sobrar, né, Caio? Mas, enfim, está acontecendo por quê? Porque a gente acoplou o milho na soja, acoplou o etanol ao milho e acoplou o DDG ao milho, que vai revolucionar a pecuária de corte. O grande salto da pecuária de corte nessa década vai ser a alimentação do boi. Não vai mais ter aquele ciclo de 4, 5 anos. Vai acabar o ciclo da recria, praticamente. Nós vamos encurtar de uma vez por todas o nosso ciclo em função da alimentação que vai ser gerada pelo sistema integrado. Né? O sistema integrado que a gente está assistindo e que só vai crescer. E o mais interessante, vai crescer não necessariamente precisando de governo. É bom que o governo participe, é bom que o governo ajude na pesquisa, nos números. A gente precisa ter números, né, Gustavo? Eu perguntava para ele se ele hoje vai dizer para a gente qual é a nossa área de pastos no Brasil e quantas cabeças nós temos, porque são duas informações. Outro dia, lá em um grupo que a gente participa, né, tinha gente falando de 160 a 240 milhões de cabeças. Né? Então, a gente não sabe, na verdade, exatamente qual que é o nosso rebanho. Né? E, para isso, a gente tem que ter bons números,
mas eu acho que o desafio nosso, maior de todos, é avançar nos sistemas integrados de produção, que por acaso deu certo porque a gente dominou o trópico, né? Nós conseguimos fazer sistemas integrados melhor que qualquer país de clima temperado. Em clima temperado você não vai integrar sistemas porque o clima não permite. No Brasil a gente integra. Mas a gente tem um grande desafio, né, que é a gente conseguir levar isso para fora também, né? Quando a gente vê hoje que o Oriente Médio está numa guerra bem maior do que imaginávamos até sexta-feira, bem mais ampla, bem mais perigosa, uma região que não tem como se alimentar sozinha, né? Aqueles países todos dependem de alimentos importados de fora, inclusive com uma presença brasileira enorme na região. Quando a gente olha a heterogeneidade dos trópicos, né? Nós fizemos um paper lá no INSPER, que eu sugiro que vocês vejam, comparando a produtividade nos trópicos, nas regiões tropicais. Nós temos trópicos na América do Sul, na África e na Ásia. O Brasil é uma jabuticaba em agricultura tropical, infelizmente, né? A gente gostaria que outros países dos trópicos tivessem seguido o nosso exemplo de sistemas, mas eles não seguiram nem ainda o plantio direto, né? Você não tem plantio direto generalizado no mundo, você não tem 2 safras que o trópico permite generalizado. Você não tem uma experiência de bioenergia como o Brasil tem nos trópicos, né? Os trópicos são extremamente heterogêneos em produtividade, em desigualdade, né? Em desmatamento, em mudança do clima, pragas e doenças, que mais? Água. Maiores populações do mundo, desses 8 para os 10 bilhões de pessoas, onde que vai crescer? Vai crescer nos trópicos, essencialmente nos trópicos. Então a gente... Deixa eu ver. Alô. Então, basicamente, o crescimento da população vai ser nos trópicos. A desigualdade maior do mundo está nos trópicos. Então, a solução de sistemas integrados não é uma solução brasileira, é uma solução para os trópicos, para o bom uso da fotossíntese, né? Então, eu acho que esse primeiro painel, a ideia é a gente olhar essa questão dos sistemas integrados, né, de uma maneira que a gente consiga ver, de um lado, né, o lado territorial e científico dos sistemas integrados, que vai ser feito pelo Gustavo, né, com os números todos que a Embrapa tem trabalhado nessa área. Acho que é interessantíssimo a gente olhar essa questão da intensificação sustentável, do uso da terra, da recuperação de áreas degradadas, né? Depois a Mônica entra com tecnologia e inovação, né, com a experiência que a John Deere tem, né, a empresa líder hoje no desenvolvimento dessas técnicas de agricultura sustentável e de alta produtividade, né? Acho que esse número da produtividade a gente tem que lembrar. O Brasil cresce a produtividade total dos fatores em 2,5% ao ano nos últimos 40 anos, em 3,2% ao ano nos últimos 25 anos, né? Esse número é o dobro do que o mundo aumentou de produtividade nesse período, e é 2,5 vezes o que Estados Unidos e Europa fizeram. Os Estados Unidos e Europa hoje é 1% que cresce ao ano. O Brasil está crescendo, no momento, 3,2%, e isso não vai parar porque os sistemas integrados que estão puxando isso. É a maior quantidade de produto por hectare, com menor uso de mão de obra, né? E com menor uso de insumos também, que é muito interessante. Quer dizer, nós estamos, quando a gente vê esse número de 62% de redução, né, de ingredientes ativos, imagino, quando você faz aplicação localizada por máquina, né, é um negócio impressionante, né? Toda a parte de biológicos, de bioinsumos, é uma maneira também de reduzir o uso de químicos, e a gente consegue fazer essas coisas. Então, acho que essa parte do papel da tecnologia e da inovação é super importante. Com a Mônica e o Renato, da Cocamar, que é uma área pioneira, né? A gente vai verificar também essa possibilidade
do crescimento da produtividade, o papel do cooperativismo, principalmente chegando junto aos produtores, que é um aspecto super importante desse processo, tá bom? Então, começamos lá com o Gustavo, por favor, e depois a gente vai fazer um debate. Bom dia novamente. Marcos, obrigado pela ótima introdução. Acho que deu um panorama muito claro do que a gente vai bater um papo nesse painel. Eu roubei aqui uma fichinha do Chiquinho Maturro, né, as famosas fichinhas dele. Não peguei só cola de trás, tá? Fui escrevendo outras coisas aqui enquanto o Marcos ia comentando, porque é um tema muito caro a todos nós. Falar de sistemas integrados é sempre muito caro para todos. E, para mim, particularmente, é uma coisa que me chama muito atenção e que me dá muita satisfação de falar, porque eu fui picado pelo bichinho da integração lavoura, pecuária, floresta ainda em 2003, quando assisti uma palestra do Dr. João Klutklowski, da Embrapa, um dos pioneiros dessa técnica, e de lá para cá passei a me dedicar quase que sempre para esse novo sistema de produção que a gente fala que é o suprassumo dos sistemas de produção no Brasil. Nós passamos por plantio direto, rotação de culturas, adubação verde, até alguns SAFs, né, sistemas agroflorestais, mas foi na integração lavoura-pecuária-floresta que a gente atingiu o ápice de todos os sistemas de produção, produzindo alimentos, fibras, bioenergias, carbono, como o Marcos mencionou, tudo isso dentro de uma mesma área, num mesmo ano agrícola. Explicar isso para um gringo, para um americano, para um europeu, é muito difícil, porque para eles é uma safra e ponto final. Neve, revolvimento de solo. Aqui no Brasil a gente conseguiu alterar totalmente uma lógica produtiva para uma adaptação à condição de um mundo tropical. Então esse é o primeiro ponto. É uma ciência de brasileiros, feita por brasileiros, para brasileiros, mas os benefícios são globais. Então, a primeira coisa é, nós revolucionamos a forma de produção dentro de um ambiente tropical. Como é que a gente fez isso? Primeiro, corrigindo os solos. Apesar das dificuldades que ainda temos na correção de acidez do solo, corrigimos os nossos pH em superfície, depois em profundidade, gesso agrícola, boas práticas no uso de fertilizantes, mas também modificamos um segundo componente, que foi o componente genético. Trabalhamos com a melhoria das plantas, ou seja, adaptamos elas para a condição tropical. A soja, o exemplo mais clássico, eu trabalhei por 4 anos na Embrapa do Amapá, e plantei soja em cima do marco zero, latitude zero, em cima da linha do Equador, e produz soja hoje. Por quê? Superamos uma barreira genética da soja, que era o período juvenil, então aumentamos esse período juvenil, que é o período que a soja desenvolve sem ter um florescimento, mesmo sendo estimulada pelo ambiente a florescer. E também fizemos a mesma melhoria genética para os animais. Então, se viesse um dilúvio hoje, e Noé tivesse que fazer outra arca, ia ter mais cômodo lá, Chiquinho. Por quê? Porque tem o gado Gir-Holanda, por exemplo, que é uma raça sintética, cruzou o gado holandês com o gado Gir, um gado extremamente produtivo de leite e um gado extremamente rústico, e tivemos um novo animal rústico e altamente produtivo. Mas fizemos isso em cima de uma plataforma de sistemas de produção, que foi o terceiro passo que nós tivemos para conquistar todos esses nossos benefícios. Mencionando agora a beleza da economia circular do Brasil. Acho que quando a gente fala em economia circular, muita gente pensa na cadeia dos supermercados ou na cadeia industrial, mas o maior exemplo de economia circular do Brasil está dentro do agro. Seja, num primeiro caso, quando a gente pensa incluindo você devolver embalagens vazias de defensivos agrícolas para a origem dela, ou seja, 95% de toda embalagem de defensivo agrícola aplicada nas propriedades rurais retorna para um posto de recebimento. Isso é o maior índice do planeta, tá? Mas uma economia circular também dentro da porteira. Vamos dar um exemplo bem clássico assim do que uma usina de etanol faz. A usina de etanol ela produz basicamente açúcar e álcool. Então, ela adoça a nossa vida e move, mas também deixa a gente meio louco no fim de semana, né? Então, faz parte também. Mas também move por outra fonte, que é a queima do bagaço, também gera ali um excedente para tocar caldeiras e gera a energia. Quando você integra tudo isso, você tem ainda como resíduos a torta de filtro, a vinhaça,
que também são aproveitadas como fertilizantes, e as cinzas que são aproveitadas no fertilizante. Então, a própria cadeia sucroalcooleira já se autossupra ali e volta a fornecer insumos que seriam os fertilizantes básicos para tocar ela, uma boa parte dela. Tá? O mesmo acontece quando você integra o milho, produz ração, produz etanol e produz óleo, ou seja, o DDG, o óleo e também o etanol. Isso abastece rações de suínos, por exemplo. Esses suínos produzem o bacon, que também muito nos alegra, mas também outros dejetos que podem vir a ser a produção de biometano, por exemplo, e também retornando como fertilizante para o sistema. Então, é economia circular em todas as nossas cadeias produtivas. Isso dá um nível de competitividade para o Brasil muito alto, porque você integra o produtor com a indústria, a agroindústria, gerando benefícios em escala, empregos e desenvolvimento para todos os setores. E o último ponto que eu quero destacar é o futuro do Brasil. Porque se nós estamos fazendo isso e já assombramos o mundo, porque fazemos toda essa agricultura em 10,8% do nosso território, mais 19,8%, tá, Marcos, de pastagens, 19,8% do Brasil de pastagens, dá uns 170, 165 milhões de hectares de pastagem. Quando você joga isso para um europeu, para um americano, ele fica assombrado de como o Brasil produz alimentos para a sua população, gera um excedente para mais de 1 bilhão de bocas, mantendo 65% do seu território coberto com vegetação nativa. O Brasil tem uma Europa, uma União Europeia inteira de vegetação nativa dentro do seu território. E somos atacados dizendo que não temos sustentabilidade na produção. Sendo que o produtor rural brasileiro detém 29% de toda a vegetação nativa do nosso território. É um caso único no mundo, onde metade da propriedade é para uso e a outra metade é para preservação da vegetação nativa. Vai pedir para um francês deixar metade da área dele na Borgonha para produzir vinho e a outra metade para vegetação nativa. Seria surreal. No Brasil fazemos e ainda dizem que é pouco. Tá? Mas o futuro está escrito em cima do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Hoje é chamado de Caminho Verde Brasil. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de pasto com algum nível de degradação e alto potencial de conversão para sistemas ou de grãos ou melhoria das pastagens. Isso dá para a gente uma janela de oportunidade para crescer, aumentar a produção, aumentar a produtividade, intensificar o uso da terra em áreas já antropizadas. Então, o futuro do Brasil é fantástico. Se vocês têm filhos e netos aí decidindo o que vão fazer da vida, vão para a área de agrárias, porque o Brasil vai continuar e a IA não vai substituir o produtor rural. Vai ajudar muito, mas não vai tirar o emprego de nenhum produtor rural. Muito bem, passamos então para a Mônica Pedó, da John Deere. Muito bom dia a todos. Cumprimento aí o pessoal da mesa. Falando sobre tudo isso, a gente está ouvindo aí a evolução que a gente já teve no país desde aquele momento em que o pessoal foi lá para a África buscar uma solução biológica para as brocas no café, e tudo que a gente já teve de evolução até hoje, o plantio direto, toda a parte de genética, semente, todo o desenvolvimento dos produtos, os insumos químicos que a gente usa. Então, a gente vê o quanto a gente já trabalhou para evoluir na nossa agricultura. E tudo isso caminha junto, a tecnologia vai evoluindo, a gente, parte da evolução que a gente teve também foi por conta da mecanização, e hoje a gente ouve a IA, que não vai substituir ninguém, o agrônomo, mas a gente pode utilizar a máquina com as informações todas documentadas à medida que a gente faz as aplicações, e a gente consegue utilizar todos os produtos químicos, os insumos químicos e essa tecnologia. Então, o que a gente vê de evolução, é uma constante evolução, é o que faz com que a gente consiga ter cada vez mais produtividade. Como a gente ouviu aí, que a gente não precisa aumentar a área, a gente, na mesma área, pode aumentar muito a produção, que é o que a gente tem feito já há muito tempo. Então, é muito interessante ver como a integração de todas essas tecnologias
esse conhecimento da integração de culturas é o que vai fazer com que a gente continue avançando. Então, quando a gente pensa na John Deere, em tudo que a gente pode oferecer para auxiliar nesse caminho, a John Deere tem as tecnologias que vão auxiliar todo mundo que está lá no campo, porque a gente também consegue pensar na fazenda como se fosse um grande terreno em que a gente consegue saber exatamente qual é a distância entre cada planta, onde a gente vai plantar, a quantidade de fertilizante que a gente vai adicionar a cada semente, a quantidade de insumos depois para manter as pragas, as ervas daninhas afastadas. Então, tudo isso é muito importante, integrando todos esses conhecimentos que a gente consegue fazer com que a nossa agricultura cresça e tenha tudo que a gente pensa, né, em produtividade, eficiência, sustentabilidade e rentabilidade. Porque, como disse o Chiquinho antes, o mais importante é que a gente englobe tudo isso e tenha rentabilidade. Porque sem a rentabilidade, ninguém vai conseguir pensar na sustentabilidade também. Então, é bem importante que a gente sempre integre tudo isso, pensando em mais produtividade e rentabilidade, redução de custos para ter mais rentabilidade. Muito obrigada. Obrigado. A Mônica, mas eu queria que apenas pegar que eu fiz uma pequena confusão logo no começo, e quem é o nosso terceiro painelista é o William Marquió, o diretor de projetos da rede LPF, então, que vai complementar essas colocações, trazendo aí a perspectiva da rede LPF nesse processo, né? Acho que seria até interessante, para quem não sabe, explicar como é que a rede funciona e quais são os grandes objetivos dessa rede. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, é uma satisfação poder estar aqui hoje, né, nesse prédio que tem tanta história, né? Então, a gente vê o peso disso. Isso é muito prazeroso. Falar um pouquinho da rede, eu tive a grata oportunidade de substituir meu amigo Emerson, da Cocamar. Então, a gente vai trazer alguma coisa da Cocamar também aqui hoje e contar, como o Marcos disse, contar um pouquinho da história da rede, né? Como que a rede surgiu, né? No ano de 2006 para 2007, né, a gente teve a oportunidade de conviver com uma fazenda no interior de Goiás, em Ipameri, que tinha um desafio, né? A dona da fazenda, a doutora Marise Porto, tinha recentemente ficado viúva e tinha herdado uma fazenda e não sabia o que fazer com ela, né? Tinha o quê? Ela falava que ela criava cupim, né? Porque era uma fazenda extremamente degradada, com 400 animais lá dentro e sem nada de agricultura. E ela ganhou um livro, né, de um pesquisador da Embrapa sobre integração. Ela leu aquele livro e falou: eu vou fazer isso. Certo? E aí o Homero Aidar, que era o pesquisador da Embrapa, junto com o João K., começaram a dar um suporte, né, lá naquela fazenda, para que ela se transformasse numa unidade de referência tecnológica, certo? Então, ela passou a enfrentar esse desafio. Ela tirou um dinheiro da poupança, comprou adubo à vista, que só compra adubo à vista, e fez, inicialmente, 120 hectares. Nesses 120 hectares, ela fez soja, fez arroz, fez várias atividades integradas e conseguiu engordar esses 400 animais nesse pedacinho da fazenda. A fazenda como um todo tem 920 hectares. E isso foi muito impactante. E ela recebeu apoio tanto da Embrapa quanto de outras instituições, de uma força-tarefa na época, né? O Chiquinho é um dos entusiastas que realmente deu esse start, e lá onde foi colocado o embrião da rede LPF, certo? Nesses momentos que foram: nós precisamos fazer algo para que essa tecnologia, que é tão disruptiva na época, pudesse se desenvolver. Em 2012, nós assinamos um acordo de cooperação, onde estava
a John Deere, a Syngenta, a Cocamar, com a Embrapa, para que a gente fizesse a rede de fomento à integração lavoura-pecuária-floresta. Ali surgiu onde a rede de fomento ela aportava recurso em pesquisas da Embrapa para que a gente conseguisse fazer essa onda de desenvolvimento atingir vários hectares, principalmente dessas áreas degradadas, né? De lá para cá, em 2015, nós tivemos a oportunidade de transformar esse acordo de cooperação numa associação, que era um modelo mais adequado para a gente continuar crescendo e continuar fazendo a diferença nesse cenário. E de lá para cá, nós hoje temos vários projetos Integra estaduais, temos Integra São Paulo, Integra Rio de Janeiro, Integra Rio Grande do Sul, Integra Paraná, Integra Mato Grosso, Integra ABCZ, enfim, Integra Goiás. Todos esses Integras têm como objetivo principal a difusão de tecnologia, que, infelizmente, a gente teve uma degradação muito grande nas últimas décadas das nossas ATERs. As nossas agências de assistência técnica, né, como a Emater, né, a CAT é uma exceção, que teve um apoio grande do governo e está se mantendo, mas outras instituições se degradaram. Então, aquele gap, aquele hiato entre o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de conhecimento e a adoção desse conhecimento, ele é muito grande ainda. Então, a gente precisa ocupar esse espaço, a rede faz esse esforço para que esse conhecimento e integração, que não é não é simples de se adotar a integração, né? Para o produtor, é um grande desafio, certo? Ele precisa, principalmente, de conhecimento técnico, de fazer um plano de longo prazo, ele precisa de recurso. Então, um processo não é simples. É maravilhoso em seus resultados, mas não é um processo simples. Até a gente teve a oportunidade, na época, em dias de campo da Santa Brígida, a gente teve a oportunidade de levar lá Mangabeira Unger, que era secretário de Ciência e Tecnologia na época, Osmar Dias, que era do Banco do Brasil, para aqui. Nós precisávamos do ABC, da agricultura de baixo carbono, do projeto ABC. Por quê? O produtor ia lá financiar um trator, era um sofrimento para conseguir um monte de papel para financiar aquele trator. Ia financiar um gado, outro monte de papel para aquilo. E assim por diante. No projeto ABC, a gente conseguiu concentrar. O primeiro projeto foi aprovado na Santa Brígida, o segundo no nosso amigo Alisson Paulinelli, e várias fazendas conseguiram se beneficiar desse modelo de financiamento. Enfim. Então, todas essas empresas que hoje compõem a rede, elas se uniram para que esse modelo de produção sustentável ele pudesse ser desenvolvido. Então, hoje, a rede tem como objetivo principal levar conhecimento, levar difusão de tecnologia e fazer essa integração. É desafiador? Sim, é desafiador, porque nós temos vários biomas, como foi dito aqui, nós temos vários sistemas de produção e ainda bem que a gente tem a Embrapa, né, difundida em todos esses biomas e desenvolvendo sistematicamente sistemas de produção integrados adaptados a cada bioma desse. Voltando à relação da Cocamar, né, a Cocamar é uma parceira de longa data, desde o comecinho ela está na rede, está conosco na rede. Eu tenho uma liberdade muito grande, que eu atuo na Cocamar diretamente, sempre cuidando de sistemas integrados. E a Cocamar ela tem um desafio grande. Ela tem, hoje, mais de 19 mil associados, né, cooperados. Ela atua nos estados do Paraná, principalmente, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E 40% e principalmente, né, tem uma ação muito forte no Pontal do Paranapanema. E dentro do Integra Paraná, o que nos salta aos olhos na Cocamar? 40% do território que atua a Cocamar é em solo arenoso, é no Arenito Caió. 35% da soja processada na Cocamar vem de regiões arenosas. Em relação à bioenergia,
40% de toda a soja captada pela Cocamar hoje vira biodiesel. A Cocamar tem alguns projetos crescendo de forma vertiginosa, né? A produção de biomassa, que é um desafio para alimentar uma das maiores esmagadoras que está sendo construída em Maringá hoje, da Cocamar, ela também produz nesses produtores integrados. A Cocamar ela vai avançar agora para a produção de biogás também. Ela vai ter uma fecularia, ela vai ter um boitel. Então, ou seja, aquela economia circular e a integração do I, como o Caio falou com muita propriedade, ela já está intrínseca ao processo da Cocamar. Então, é muito prazeroso para nós que começamos lá atrás, né, e nos esforçamos para que todo esse momento atual do nosso país pudesse acontecer. É muito gratificante ver tudo isso se concretizar. Na Cocamar, a gente consegue ver esses elos todos ligados e o quanto os sistemas integrados são capazes de converter áreas antes ditas nada produtivas, né? Então, é uma satisfação estar aqui hoje e a gente segue para o debate. Obrigado. Muito obrigado ao Gustavo, Mônica e William. Eu vou começar fazendo uma pergunta para os três e logo depois eu já abro para perguntas da plateia, tá? A gente ainda tem aqui pelo menos uns 20 minutos aí, pelo que eu entendo, né? A primeira pergunta é o seguinte: eu acho que não tem a menor dúvida que sistemas integrados são o nosso mote, pelo menos nessa próxima década, né? E eles integram, porque eu acho que nas décadas anteriores a gente via, por exemplo, um desenvolvimento da agricultura mais rápido do que da pecuária mais atrasada, principalmente a pecuária bovina. Hoje a gente está vendo que esse processo está gerando essa integração, que também integra com energia, integra lá no carbono, integra lá com a indústria. Mas eu acho que tem uma questão aqui que se coloca para a gente, que é muito importante, e o Caio também conhece bem isso, que é se a gente vai ter mercado para tudo isso, não é? Porque não adianta nada a gente falar, precisamos integrar mais milho, mais soja, mais algodão, mais suínos, mais aves. A gente está num mundo não só de grande volatilidade, que exige gestão de riscos. O grande mote de qualquer empresa, mais do que crescer, mais do que retorno, é risco, é gerenciar risco, inclusive risco climático. Então, e a gente também tem hoje um mundo que está super visível na nossa frente de incertezas geopolíticas, inclusive incertezas de mercados. Então, a pergunta é como é que a gente acopla a visão de ILP com a visão de mercados, né? E mercados considerando o mundo, não só a questão do mercado aqui dentro do país, e não só o que acontece dentro da cadeia, mas principalmente a nossa inserção internacional e o tamanho que esses mercados deveriam ter. Eu acho que ainda falta estudo, falta número para a gente entender melhor se esse ILP, ILPFI ou LPFC, ou que seja, se essa sigla toda que representa sistemas integrados, se nós vamos encontrar mercados para tudo isso, né? Porque às vezes eu vejo o próprio Brasil destruindo os mercados, né? Vocês podem ver que seja em grão, seja lá na cana hoje, quer dizer, grande parte da queda de preços deriva da própria expansão brasileira. O Brasil é muito rápido, é muito ágil a reagir. E a gente reagiu em 2022, né, ampliando sistemas integrados. Falava-se de 1 milhão de hectares por ano, 1,5 milhão de hectares por ano, mas ninguém estava olhando o mercado. Então, como é que a gente consegue acoplar uma visão de mercado com uma visão de ILP? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é como é que a gente mensura essas cadeias. Porque quando a gente fala de sistemas integrados, nós estamos falando de agropecuária, indústria, serviços, né? É tudo isso junto, né? Eu até conversei lá com um grande banco na semana passada, que eles estão criando uma área que eles estão chamando de intracadeia. Quer dizer, os bancos estão incorporando o conceito de agronegócio. Aliás, faz 70 anos que o Ray Goldberg, que acabou de falecer com 99 anos, criou o conceito
de agronegócio, que é agricultura, indústria e serviços, né? E quando a gente fala de ILP, isso é a alma do ILP, né? Porque o ILP vai acontecer exatamente pela capacidade que a tecnologia tem de percorrer cadeias, né? Mas a gente não está mensurando, no meu entendimento ainda, adequadamente, seja em termos econômicos, né, de saber exatamente quanto que a gente gera de emprego, de renda, né? Quer dizer, a gente deveria parar de falar em agropecuária e falar em sistemas integrados e a sua multitude de atividades, né? Certo? E a segunda coisa é também reformar a política pública, porque a política pública continua sendo a mesma dos anos 80 ou para trás, né? Ou, sei lá, 60, crédito rural, né? Armazenamento, falta de seguro, 1960. A gente também deveria, 70 anos depois, eu estou sendo perseguido por essa cidade. A gente poderia, 70 anos depois, pensar numa política pública que fosse uma política pública de sistemas integrados. E não agropecuária, não rural. Não é mais política rural. É política que envolve vários elos da cadeia, né? E que envolve uma visão sistêmica e uma visão internacional também de mercados, etc., né? Então, peço para cada um aí pensar um pouco sobre isso. Pode começar, ô Gustavo? Boa, tarefa tranquila, né? Poxa, meu amigo. Aí, como é que fala no interior? Aí você me apertou sem beijar, né? Mas é uma pergunta interessantíssima do ponto de vista da oferta e da demanda. São conceitos clássicos que nunca saem de moda por um motivo banal. É o preço que manda. Eu sempre dou um exemplo do porquê que as indústrias de etanol, de milho, foram para o Mato Grosso. Porque tinha um desbalanço gigantesco entre o preço do milho no Mato Grosso com o preço do milho no Porto de Santos. Ninguém ia fazer uma indústria de processar etanol de milho do lado do Porto de Santos, porque o preço lá era quase 70% mais caro do que o preço pago no produtor. Então, você foi até a origem e instalou essa agroindústria próxima da oferta desses produtos. Agora, até onde vai? Até onde a gente vai conseguir escalar essa produção? Eu acho que isso vai depender muito da nossa abertura de mercados, Marco. Cada vez que a gente consegue ampliar os nossos clientes, porque internamente nós temos uma clientela que pouco vai alterar em termos numéricos para cima, claro que a gente espera que a fonte de renda do brasileiro aumente e ele consiga se alimentar com mais proteínas animais, com mais qualidade, mas ela é estática, nossa população já não cresce mais tanto como anos anteriores. Mas a gente ainda tem um mundo, de um universo para abrir novos mercados que pode ser um potencial gigantesco de novas oportunidades, principalmente quando a gente pensa em cadeias integradas, quando a proteína é a ponta dela, a proteína animal é a ponta dela, fornecido por coprodutos industrializados da produção de grãos, por exemplo. E mais, essa diversificação ela vai variar de acordo com os territórios. O William pode me corrigir, que ele tem muito maior conhecimento do que eu nessa área, mas as cooperativas do Paraná, a Cocamar uma delas, elas têm demanda muito forte por madeira, para secagem de grãos dentro das suas infraestruturas de armazenamento e beneficiamento de grãos. Então, provavelmente, lá o componente florestal vai ter uma pegada muito maior. Em outras regiões, vou dar um exemplo clássico de regiões onde a gente tem uma complexidade de safrinha um pouco maior, não cabe uma safrinha de milho, por exemplo, bem feita, você vai optar por uma safrinha de sorgo, por exemplo, que também toca essas unidades de produção de etanol. Então, a beleza do sistema integrado do ILPF é que ele não é uma receita de bolo, onde você planta soja, planta milho, tem eucalipto. Não, ele se modula de acordo com o tamanho da propriedade, com a renda do produtor, com o nível tecnológico dele e com a demanda daquele lugar específico. Eu acho que essa é a maior beleza que a gente tem dentro dessa proposta de sistemas integrados, no caso do ILPF.
Eu concordo com você. Acho que também um ponto a considerar é que cada participante desse mercado tem um papel. Então, a gente tem os governos com a possibilidade de trazer subsídio, trazer fomento para certos setores e também toda essa questão de negociações com outros mercados. A gente tem a Embrapa, a gente tem os entes que estão estudando na parte científica, assim como a gente tem as outras parcelas em que estão trazendo tecnologia, conhecimento de integração. E o mais importante é imaginar que o fazendeiro ele não tem necessariamente como saber como vai ser o mercado. O que ele tem que continuamente pensar é, obviamente, olhar para frente e tentar se adaptar, o tipo de cultura que é mais apropriado de ele cultivar, mas à medida em que ele aplica essas tecnologias de integração, mais maquinário, dependendo do tamanho da fazenda, o tipo de maquinário apropriado, para que ele tenha mais eficiência, mais rentabilidade, menos custo, ele consegue ser competitivo. Então, independente se o mercado está crescendo ou está estagnado, o que o agricultor precisa sempre fazer é melhorar os seus custos para que ele se mantenha competitivo. E também está preparado para aumentar a sua produtividade para um caso de mercado em expansão. Então, acho que isso é muito importante e obviamente, que quanto mais integração, mais possibilidade de sobreviver nesse mercado volátil ele tem, porque ele vai ter a proteína animal, ele vai ter os grãos, com essa integração das culturas, ele vai ter, eventualmente, a madeira para vender. Então, isso é muito importante. E tem certos acontecimentos também que a gente não consegue prever todos os resultados. Então, a gente viu há pouco tempo uma mudança na pirâmide alimentar nos Estados Unidos. Será que isso vai trazer impacto? A gente vai ter mais consumo de proteína animal, porque agora, na saúde, isso é considerado mais importante? A gente também tem uma revolução da dieta acontecendo por questões de medicamentos novos que surgiram. Isso também pode causar mudanças, tanto positiva para um lado quanto negativa para o outro, em termos de aumento de produção. Mas a verdade é que a população crescendo, que essa ainda é a previsão, a população está crescendo. Algo que a gente sabe que a gente vai precisar é alimentar todas essas pessoas. Então, a gente ainda tem a perspectiva de que o mercado vai aumentar. E também a gente está sempre falando sobre energias alternativas. Então, esse mercado tende a crescer à medida que a gente tenha mais tecnologia. Hoje a gente talvez nem consiga calcular muito, porque a gente não tem todas as tecnologias desenvolvidas. A John Deere, por exemplo, anunciou há 2 anos, em 2023, um conceito de motor a etanol, que agora já está em teste em fazendas brasileiras. Quando ele vai ser lançado, nós ainda não sabemos, mas esse tipo de tecnologia existe, mas ainda está sendo desenvolvido. E provavelmente a gente vai ter aumento de consumo de muitos produtos à medida que essas tecnologias se desenvolverem. É bem interessante essa pergunta do Marcos, né, sobre mercado. E quando a gente vive um pouquinho esse agro dentro das fazendas, a gente sabe o quanto esse produtor nosso é plástico, né? Ele tem uma plasticidade muito grande. Vou dar um exemplo da própria fazenda Santa Brígida. Santa Brígida, em 2009, plantou muito eucalipto, certo? 6 anos depois, na hora de cortar, você tem uma ideia, para queimar no secador da fazenda não compensava cortar, compensava comprar de fora. Se eu fosse contratar alguém para pegar um equipamento e cortar e colocar no queimador, ia ficar mais caro do que eu comprar de fora. A decisão da proprietária, não, deixa isso como beleza cênica, né? Então, o eucalipto ficou criando conforto animal naquelas áreas e ficou crescendo, certo? Agora a gente... O que aconteceu? Fomos ver o preço, está ótimo, vamos vender. Então, estamos cortando e vendendo. Então, a plasticidade desse produtor a se adaptar a essas nuances do mercado é muito grande. Hoje nós temos a arroba mais barata do mundo. Nossa arroba está $65, enquanto a arroba argentina está 105 essa semana.
certo? Então, a gente tem uma plasticidade, o produtor aguenta muito desaforo. Claro que eu tinha um professor de história que ele era muito sábio. Ele falava assim: William, na corrida do ouro do oeste americano, quem ficou rico foram os vendedores de pás, picaretas, carruagens, revólveres e calças jeans. Certo? Então, o produtor brasileiro tem que tomar cuidado para ele não ser esse garimpeiro, certo? Onde todos os stakeholders, né, põem na jugular dele e ele fica assistindo o agronegócio ser o mais pujante do mundo, né? Só que, às vezes, existe muita transferência de renda, certo? Desse produtor, que às vezes não é organizado. Até brincava que tinha uma muralha da China segurando as cooperativas do Paraná para cima, né? Elas não passavam do Paraná para cima, agora está melhor. Mas a gente via produtores muito... e isso, né, criou uma resiliência nesse produtor e uma plasticidade muito grande. Ele se adapta a essas nuances todas, a essa arroba baixa, a essa soja. Tem produtor produzindo soja ainda, com soja de 110, de 100, de 80, de 90, lá para cima. Então, esse produtor ele conseguiu se adaptar a isso, né? E como? Usando economia circular, fazendo adubo organo-mineral, usando de ferramentas biológicas para diminuir o uso de químico, para diminuir custo, principalmente. Então, é bem bacana. Quem viaja ao mundo tropical sabe o quanto a gente está anos-luz na frente desses outros países e o quão esse produtor é resiliente e consegue arrumar formas de continuar produzindo, mesmo com todas as adversidades de clima, de governo, de crédito que ele passa. E talvez hoje vivemos o pior momento para esse produtor continuar resiliente da forma que é. Infelizmente, o tempo terminou. Gostaria muito que a gente tivesse mais tempo para fazer perguntas. Depois... Vamos? Então vamos lá, Thaís. Bom, obrigada, Chiquinho. Parabéns a todos pela organização desse evento. Muito bom estar aqui, aos panelistas também. Sou Thaís Vieira, sou da Exalc, a diretora da Exalc. Marcos e Yankee, panelistas, eu tenho uma perguntinha rápida, e eu sei que eu não vou ter uma resposta completa, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de você e dos demais. Primeiro, só dizer que eu fico muito feliz em ouvir que o termo sistemas agroalimentares já está sendo muito mais difundido, né? E que esse uso agora a gente já está vendo nos jornais, né? E as pessoas fora da academia usando. É muito bom. Por exemplo, um dos programas em que eu sou credenciada na Exalc, que era a antiga Ciência e Tecnologia de Alimentos, há alguns anos a gente já começou a discutir, isso já mudou, o nome é Sistemas Integrados em Alimentos. Porque a gente tem que trabalhar com sistemas agroalimentares e é para aí que o mundo vai. Então, é muito bom a gente ver que o que sai da academia realmente chega na população comum e que os conceitos são usados. Bom, pensando, então, nessa integração, a gente criou na Exalc, o ano passado, um grupo que está estudando, o BR-SOFA. Meus colegas da Embrapa que conhecem, né, os relatórios State of Food and Agriculture, da FAO, e a professora Silvia Miranda, junto com o professor Serri, nuclearam um novo grupo que está estudando os custos ocultos da produção de alimentos e de energia aqui no Brasil. E quando a gente começa a consolidar os dados que nós temos, e se a gente considerar todo o ganho ambiental, todo o ganho social que os sistemas integrados podem promover, a gente vê que, além do mercado, né, tradicional, a gente tem um outro caminho aí pela frente, que é como a gente ter realmente um preço dos nossos alimentos, da nossa energia, que reflita tudo que vem por trás nesse sistema integrado. E esse grupo agora é um grupo já instituído, então é o grupo do BR-SOFA Brasil, que vai ajudar a FAO com esses indicadores, com pessoas muito competentes estudando. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato lá com a Exalc. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, quais as previsões ou o quão longe a gente estaria de ter a definição dos preços refletindo
realmente esse conjunto de impactos ambientais, sociais e todas as vertentes dos benefícios que a gente sabe que a nossa agricultura já faz, mas ainda não tem o reconhecimento. Bom dia. Eu vou deixar para os colegas também complementarem, mas eu penso que é muito complicado a gente querer colocar o preço em uma commodity, um preço diferente. Como a gente produz algumas commodities, a gente sabe que os preços acabam sendo competitivos justamente por serem negociações que acontecem, às vezes, em grandes mercados, nas bolsas. E o que é mais importante, o que seria mais importante é a gente ter o desenvolvimento de mercados de carbono, por exemplo, ou outras formas de rentabilizar esse produtor que está fazendo tudo de um jeito diferente e acaba trazendo mais sustentabilidade para o solo. Então, uma das coisas que a gente sempre comenta dentro da John Deere é que toda essa tecnologia que a gente leva para o campo, a agricultura de precisão, que a gente faz com que ele consiga produzir melhor e leve mais saúde para o solo, vai acabar sendo rentabilizada na redução do custo dele. Então, uma das formas seria como a gente conseguiria reduzir cada vez mais o custo desse produtor para que, fazendo as negociações dele no mercado comum de commodities, ele acabe tendo uma margem um pouco maior. Mas penso também que existem outros mercados aí que talvez no futuro a gente consiga desenvolver para rentabilizar essa sustentabilidade no solo. Uma das coisas que a gente trabalha muito na John Deere, e eu sei que o pessoal da ILPF e algumas fazendas usam, é o monitoramento da saúde do solo. Então, quem sabe em algum momento, se realmente o mercado de carbono se desenvolver profundamente, a gente possa ter o cálculo dessa adicionalidade de saúde, de carbono sequestrado, para conseguir rentabilizar mais. É uma. Rapidinho. Aqui a gente tem o Marcos Matos, ali, o CEO do Secafé, e do lado dele está o Edu, ali, que também trabalhou muito tempo com a cadeia do cacau, né, do chocolate. Eles conseguiram fazer esse processo de valorização com base em sustentabilidade. Mas você mencionou soja, milho, carne, é muito mais difícil porque são commodities que a qualidade não está muito bem atrelada. O que nós fizemos lá na Embrapa Territorial? A gente conseguiu fazer um mapeamento dos custos envolvidos em você ter um patrimônio fundiário imobilizado em prol da vegetação nativa em termos de APP e de reserva legal e de excedentes de vegetação nativa. Então, a gente identificou que são 3 trilhões de reais de patrimônio fundiário, ou seja, preço de terra que o produtor abre mão para manter de vegetação nativa. E um custo de oportunidade dentro das reservas legais, porque se ele estivesse na Argentina, na Austrália ou nos Estados Unidos, ele não tem reserva legal. Então, ele poderia plantar nessas áreas. A gente tirou APP porque é beira de rio, a área é mais complicada. Mas de APP, de reserva legal, nós fizemos esses custos de oportunidade da 20 bilhões por ano. Dava, né? 3 anos atrás. 20 bilhões por ano. Então, você sabe o quanto custa para o produtor rural ter só um item da sustentabilidade, que é a vegetação nativa mantida intacta, os corredores de biodiversidade. Agora, quem é que vai pagar por isso? O governo vai pagar? Não tem recurso. Não tem recurso nem para manter a nossa estrutura básica. O nosso parceiro comercial vai pagar? Acho que alguém vai dar um trocado a mais para aumentar a competitividade do produtor brasileiro? O europeu vai pagar R$1 a mais por tonelada de carne do Brasil? Não vai. O que a gente quer é que, pelo menos, com essas métricas, professora, diretora, nós consigamos impedir que alguém feche o mercado para o Brasil em nome da sustentabilidade. Então, é falar, ninguém é mais sustentável do ponto de vista produtivo que o Brasil, e você não tem argumentos, sejam eles técnicos, sejam eles científicos, para barrar um mercado do Brasil ou fechar novos mercados em nome da sustentabilidade. Indo ao encontro que os amigos falaram,
Eu também acredito em soluções regionais. Como falamos, temos mais de 85% da nossa população urbana. Então, esse urbanoide ele tem corresponsabilidade regional. Então, a gente vê em algumas cidades tendo o pagamento pela água que aquele produtor produz e preserva, pagamentos por manter uma floresta nativa, enfim, mecanismos que façam com que aquela cidade se responsabilize por aquele produtor, tenha o orgulho daquele produtor que preserva, que cuida da água que aquela cidade bebe. Então, a gente vê alguns movimentos muito isolados, né? A gente vê em outros países isso muito forte. Então, cada cidade teria os royalties, né, por estar vivendo naquele ambiente que está sendo melhorado por aqueles produtores. Eu acredito muito também nessa linha. Bom, eu gostaria de agradecer enormemente ao Gustavo, à Mônica, ao William, pelas suas intervenções, né? Acho que a gente fez aqui um primeiro painel super interessante. Só para comentar a pergunta lá da Thaís, eu acho que a gente devia ser ambicioso e, de um lado, medir direito o que são os sistemas integrados, né? Uma coisa que é fantástica nos sistemas integrados é que não precisou de muito governo, né? Porque a gente sempre acha que o governo que vai desenhar a política, que vai não sei o quê. O próprio governo atual se apoderou da ideia de recuperação de pastos degradados, com um programa que eu nem sei se está funcionando ou não. Mas isso vai acontecer de qualquer jeito. Os pastos degradados vão ser convertidos em pastos melhores, em agricultura, em uma pecuária muito mais intensiva pelas forças do mercado, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta, energia, fibras, carbono, vai acontecer com ou sem governo, certo? Claro que se tiver governo ajuda, mas em geral o governo atrapalha mais do que ajuda, né? Mas assim, essas coisas aconteceram naturalmente pela expansão, né? A segunda safra foi um fenômeno de mudança na agricultura. E o LP agora é um fenômeno, né? E agora o F, né? Que eu me lembro quando a gente começou a falar, tinha gente que falava vai ser só ILP, não vai ter o F. Mas o Brasil vai precisar do F, senão não faz etanol de milho, senão não faz as energias que precisam ser feitas, né? Então, a gente vai ter que fazer essas coisas todas juntas. E a gente devia medir essas coisas todas juntas. Acho que se a Exalc está fazendo isso, integrando o pessoal das ciências agrárias com o grupo da economia, que é tão forte lá, né? Eu vim de lá, inclusive, onde eu fui professor há muitos anos. Eu acho que é fantástico. A gente precisa fazer isso em termos de nação, né? E mudar os números, mudar os conceitos, né? Porque você vai lá fora, o pessoal vê o Brasil como um país devastador de floresta, que, na verdade, os sistemas integrados são exatamente o contrário disso. É um ganho de produtividade com redução de uso de insumos, com redução de uso de recursos naturais, quando você faz 2, 3 safras na mesma área. Então, a gente tem que mensurar isso, e tem que mensurar não só do lado da renda, dos empregos da indústria, mas do lado social, do lado ambiental, né? Do lado dos mercados. Eu não acho que a gente vamos ter qualquer premiação de preço por causa disso, né? Porque os mercados funcionam por oferta e demanda, principalmente em commodities. Mas eu estou acompanhando exatamente na carne, Gustavo, a possibilidade de você trabalhar segmentos, né? Nesse momento que a China está nos restringindo na carne bovina e que o mercado americano está precisando desesperadamente de carne, eu estou vendo frigoríficos avançando com produtos que eles chamam de atributos diferenciados e que pagam diferentemente, inclusive em cima de raças, em cima de sistema de produção, em sistema de abate, uma série de coisas que você consegue diferenciar, né? A carne é um produto que pode diferenciar. O café tem uma história de diferenciação maravilhosa, né? As frutas podem. É claro que soja e milho é mais difícil, né? Mas o sistema de soja e milho pode ser diferenciado, que é o que a gente faz, né? Por que a gente consegue fazer carne competitiva no mundo inteiro? Porque o sistema funciona bem, né? Pensa só na China, que está lá do outro lado, que quer fazer suínos e aves e tem que buscar a soja aqui, né? Eles estão querendo melhorar a soja dele, mas não vai ser do dia para a noite, né? Então, a gente consegue fazer coisas inacreditáveis. E só para fechar, eu acho até que essa coisa de sistemas integrados é tão importante que talvez o Ministério da Agricultura
no futuro, deveria se chamar Ministério de Sistemas Integrados Agropecuários, né? Certo? Porque, inclusive, aqui a nossa tendência é dividir o Ministério da Agricultura em 2 ou 3, que é uma coisa completamente insana. A gente devia ter um ministério só, e esse ministério não está olhando só a agropecuária, mas olhando todo o sistema integrado que está em torno da agropecuária, que é o conceito de agronegócio, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos.